Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Naruto Ultimate Maken Shinobi capítulo 25. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 25. Todos permaneceram em silêncio enquanto Venus e Maken que encaravam o diretor de Tenbi e seu inimigo declarado, frente a frente. Os nós dos dedos de Minori estalaram audivelmente, fazendo os outros, com exceção de Wabizuki, estremecerem com o som, enquanto ela sorria para o jovem de cabelos escuros. Wabizuki Ayato. Finalmente nos encontramos! Exclamou Minori com um sorriso radiante. Finalmente! Pelo que me lembro, nos conhecemos que você tentou arrancar minha cabeça a pontapés da última vez que estive em Tenbi, disse Wabizuki. Ah, sim. Acho que já nos conhecemos antes, disse Minori, coçando a bochecha. Enfim, espero que você tenha um número do vovô na descagem rápida, porque depois que eu terminar com você, vai precisar de um hidratante para ajudar com o hematoma que vou deixar na sua bunda, disse Minori com um novo sorriso, enquanto batia o punho na palma da mão. Wabizuki estreitou os olhos ao ouvir a palavra avô, o que significa que ela conhece sua linhagem. Vovô. Que escolha de palavras estranha, disse Kengo. Sim. Geralmente é a mamãe, disse Sasha. Ei! Não interrompa minhas piadas! Gritou Minori. Além disso, combina. Afinal, estamos diante do neto de lendário divisor de trovões, disse Minori com um sorriso animado, enquanto continuava a estalar os punhos de entusiasmo. Todas as garotas ficaram boquiabertas, chocadas e incrédulas, olhando para Wabizuki com os olhos arregalados. Takeru e Kengo, por sua vez, estavam completamente confusos. Então, suponho que o Thunder Splitter seja um cara realmente poderoso, disse Takeru. O divisor de trovões, Daiki Ayato, uma grande lenda com poder imensurável. Seu poder transcende o mais alto nível da SS, atingindo um patamar inimaginável. Ele é muito mais forte que Yamato ou Uken e qualquer outro em Kamigari, explicou Furan. Dizem que com um único golpe de karatê, ele consegue partir a terra e o céu ao meio, enxergando nas profundezas da terra até ver o magma e no céu até ver o próprio espaço, e tudo isso sem emitir nenhum som, disse Kimi, maravilhada, ao relembrar a história do lendário divisor de trovões. Meu Deus! Pensaram Kengo e Takeru com os olhos arregalados, como em um anime. Isso explica por que você é tão forte. Aposto que seu querido vovô te ensinou um monte de técnicas poderosas, disse Minori com um sorriso irônico e deu de ombros. De repente, Wabizuki começou a rir baixinho, de olhos fechados, fazendo todos olharem para ele confusos. Ei! Qual é a graça, seu convencido? Gritou Minori com uma expressão irritada típica de anime. Estou rindo por causa das suas especulações. Honestamente, eu era o pior aluno da turma dele, disse Wabizuki, olhando para eles calmamente com um pequeno sorriso, surpreendendo a todos. O quê? Mas então como, essa força que eu tenho, ou melhor, que eu tinha antes, eu tive que aprender sozinha depois que me separei do meu avô, disse Wabizuki. Por que você faria isso? Perguntou Minori, mas Wabizuki permaneceu em silêncio, encarando-a. Ah, muito bom, seu convencido, disse Minori com um olhar apático e irritado, com os punhos cerrados na cintura. Enfim, acho que já chega de brincadeiras de amiguinhos, então vamos ao que interessa, disse Minori com um sorriso, batendo os punhos um contra o outro. Mais ou menos como vocês estavam esperando, pensaram em Megami e Haruko. Wabizuki permaneceu em silêncio por um instante antes de avançar rapidamente em direção a Minori, mas ela, de repente, disparou mais rápido que ele, surpreendendo-o, e então cravou o dedo indicador e o médio na perna dele, fazendo-o estremecer e quase cair para a frente, mas conseguiu se manter de pé enquanto deslizava, com Minori bem atrás dele, os dois parando no mesmo lugar. A perna direita de Wabizuki se contraiu enquanto seus olhos se estreitavam. Então, ele enviou energia elétrica para a perna e reativou seu nervo. Jogada inteligente da sua parte.
usar seu elemento para resetar seus nervos e reverter o efeito do meu ataque de pontos de pressão, disse Minori com um sorriso debochado enquanto se virava para Wabizuki. No entanto, de repente, Minori desapareceu e reapareceu ao lado de Wabizuki. Você vai precisar de mais do que isso para deter a novíssima Rokujo Minori-chan, disse Minori com um sorriso convencido enquanto atingia vários pontos de pressão no corpo de Wabizuki, fazendo-o gemer de dor, antes de começar a atacar mais pontos de pressão por todo o seu corpo. Wabizuki rangeu os dentes quando uma onda de energia elétrica disparou de seu corpo, mas Minori saltou para longe dele antes que pudesse ser atingida pela explosão elétrica. Minori deslizou para trás com um sorriso, confiante em seu ataque. Wabizuki reativou seus nervos mais uma vez, mas depois de alguns instantes, sentiu seu corpo esquentar e, em seguida, seus nervos explodirem com puro calor térmico, fazendo gritar de dor. Ah! Agora você sente. Esse é o poder do calor térmico da Minori-chan. Minori exclamou com um sorriso, cerrando o punho direito e agarrando o bíceps com a mão esquerda. Wabizuki rangeu os dentes, sentindo como se seu corpo estivesse derretendo por dentro. Normalmente, eu só conseguia usar o calor térmico como arma com meu Maken, mas agora posso controlá-lo completamente sozinha, disse Minori com um pequeno sorriso confiante em forma de U, balançando o dedo. Wabizuki caiu sobre o joelho esquerdo e agarrou o peito com dor enquanto o vapor começava a vazar de dentro para fora, misturado com um pouco de sangue, formando uma névoa vermelha clara. Então é só isso, Ayato, ou você tem mais truques na manga? Disse Minori, piscando o olho e apontando o dedo para ele. Wabizuki estreitou os olhos para ela, sentindo seus nervos queimarem e derreterem a cada átomo. Os alunos observavam a cena atônitos. Durante toda a luta contra seu único inimigo, nunca o tinham visto chegar a tal ponto, e tão rapidamente. Ativar. Depurador Maken, Valion. Disse Aki, enquanto seu olho esquerdo brilhava e um rastreador aparecia sobre ele. Aki então examinou o corpo de Naruto para encontrar o problema. Seu corpo está se curando, mas sua mente é outra história. Acho que ele está em coma, disse Aki. Nani. Alguns dos outros perguntaram, chocados. Na verdade, é meio difícil de explicar. Aki levou o dedo indicador à boca. De repente, Horus apareceu ao lado de Wabizuki, alertando a todos sobre sua presença ao desembainhar sua katana. Horus começou a golpear Wabizuki, cortando-o em pedaços e chocando a todos. Wabizuki então grunhiu enquanto um elemento concentrado jorrava de seus ferimentos, envolvendo-o em uma onda de calor. Após alguns instantes, Wabizuki suspirou e se endireitou. Seus ferimentos cicatrizaram e a onda de calor logo desapareceu. Uau! Você é realmente poderoso. Foi uma jogada arriscada, mas consegui extrair meu elemento do seu corpo, disse Minori, surpresa, enquanto os ferimentos de Wabizuki cicatrizavam. Wabizuki ergueu o chapéu com o dedo indicador. Minha vez, disse Wabizuki, avançando em direção a Minori. Ao se aproximar e estender a mão, sentiu-a explodir em chamas de calor. Wabizuki saltou rapidamente, mas seus olhos se arregalaram quando Minori avançou e saltou sobre ele, pronta para desferir um chute horizontal em seu pescoço. Wabizuki bloqueou o ataque com um X-Block. Assim que o chute o atingiu, seus antebraços explodiram em chamas, ficando vermelhos e com vapor saindo deles. Ele foi arremessado para trás. De repente, Minori avançou novamente e começou a desferir golpes com o indicador e o dedo médio em seu torso. Wabizuki tentava bloquear os ataques com as mãos, mas sentia o calor e a dor de cada golpe, até que ela desferiu um chute alto que o atingiu na cabeça, lançando para o lado. Wabizuki rolou pelo chão e deslizou sobre um joelho, apoiando a mão no solo. Experimente isso. Minori disse enquanto seu punho lateral explodia em poder e calor. A pele brilhava em laranja devido ao calor. Minori então avançou e desferiu um soco quente no estômago dele, seguido de um gancho, um pisão no pé e uma série de socos repetidos no rosto. Em seguida, Minori bateu as duas mãos na lateral da cabeça de Wabizuki, gerando um calor furioso que o fez gritar de dor, antes de encostar a testa na dele.
Então, ela o imobilizou como uma chave de braço, saltou e bateu a cabeça dele no chão, girando no ar, voltando a ficar de pé com Vabizuki sobre os ombros enquanto disparava para o alto. Depois, girou no ar e mergulhou em direção ao chão, envolta por um cone de marcha laranja e incandescente. Furioso Akarashi. Morte furiosa vinda de cima, gritou Minori enquanto ela e Vabizuki se chocavam contra o chão, fazendo-o rachar e quebrar com o impacto. De repente, houve uma explosão, e Minori começou a dar cambalhotas, antes de aterrissar perfeitamente no chão com as mãos para cima como se fosse uma ginasta profissional. Uau! Exclamou Inao, maravilhada, com os olhos dela e de Fu brilhando de entusiasmo. Isso foi incrível! Exclamou Fu, empolgado. De repente, Minori caiu de joelhos, ofegante, alertando a todos. O que aconteceu com ela? Perguntou Fu. Minori, por que você sempre faz isso? Disse Aki, fazendo com que os outros se virassem para ela. Ela voltou do treinamento com Long Kun não faz muito tempo, esclareceu Aki. Bonito. Minori ofegava enquanto olhava para frente. Todo aquele treinamento foi para ser forte o suficiente para proteger meus alunos. Todos eles, Minori pensou enquanto cerrava o punho. Este é um bom teste para ver o quanto eu evoluí desde que comecei a treinar. Long permaneceu em frente a Minori, que havia assumido sua posição de luta. Minori esperou que Long fizesse o primeiro movimento, mas como ele permaneceu imóvel, ela decidiu ignorar a situação e avançar contra ele. Assim que se aproximou o suficiente, ela lançou um punho para frente, mas Long rapidamente o empurrou para baixo com o indicador e o dedo médio, mais rápido do que os olhos podiam ver, chocando Minori. Em seguida, ele a envolveu com o braço pelo pescoço, girou-a de modo que suas costas ficassem pressionadas contra seu corpo, cutucou-a repetidamente na lateral direita do corpo dela e, por fim, a jogou para trás, fazendo com que suas costas batessem no chão com um baque surdo e um grunhido. Pai! Você é tão bruto! Minori resmungou enquanto se sentava e esfregava a cabeça, mas então os seus olhos se arregalaram ao sentir uma nova dor aguda nas laterais, fazendo-a se contorcer contra o chão. Ah! O que é isso? Minori gritou, chocada. Uma técnica especial de pressão em pontos específicos. Adicionei um elemento à ponta dos meus dedos e, ao pressionar seus nervos, consegui enviar um novo sinal que afetaria seus movimentos, explicou Long enquanto adicionava mais um elemento à ponta dos dedos dele, revelando uma energia verde brilhante, semelhante a uma chama. Então faça parar com isso! Exclamou Minori. Não, disse Long. O quê? Uma lição que vamos abordar é você aprender a lidar com isso sozinha. Ou você luta contra isso ou encontra uma maneira de reverter os efeitos. Nossa lição começou no momento em que você assumiu essa posição. Agora levante-se, disse Long. Minori gemeu de irritação enquanto decidia lutar contra a estranha e levemente dolorosa sensação de formigamento em seus nervos. Minori começou a se levantar lentamente, apoiando-se em um joelho, mas Long a chutou no peito, fazendo-a cair para trás. Pai! Minori gemeu enquanto estava deitada de bruços no chão, mas então Long saltou no ar e acertou os dois joelhos em suas costas. Long aterrissou ao lado dela enquanto seu corpo tremia de dor, mas ela começou a se levantar, até ficar de joelhos. Droga, Minori pensou com os dentes cerrados enquanto encarava Long. Essas 2 semanas vão ser longas. Já passava da meia-noite e Minori, toda machucada, se contorcia no chão. Todo o seu sistema nervoso afetado pela técnica de pressão de Long. Long estava ao telefone, aparentemente digitando mensagens. Eu não imaginava que você resmunga fosse do tipo que usa redes sociais, disse Minori. Não sou. Este é um telefone especial feito pela Tengoku no Mon. Ele não só me permite comunicar com meus aliados, como também posso trabalhar nele. Ele me conecta a qualquer mainframe dentro e fora da Tengoku no Mon. Basicamente, o trabalho vai comigo para todo lugar, de certa forma, explicou Long. Não sei se isso é péssimo ou incrível, disse Minori. Ela ficou ali se contorcendo por um tempo, até que a bengala de Long desceu e roçou sua bochecha. Ei! Acho que devemos prosseguir com isso, disse Long, erguendo sua bengala mais uma vez.
Os olhos de Minori se arregalaram antes que ela rolasse para o lado quando a bengala fincou no chão, abrindo um buraco. Minori continuou rolando enquanto Lon a seguia, tentando cravar a bengala nela sem muito interesse. Esse cara não está brincando. Ele é definitivamente muito mais forte do que eu. Muito mais forte do que o Ouken também, pensou Minori ao perceber que ele ainda estava ao telefone. E aquele desgraçado tem a audácia de fazer isso comigo enquanto está no telefone. Ah, chega. O corpo de Minori brilhou enquanto ela saltava do chão e atacava Lon com os punhos cerrados. Lon simplesmente ergueu sua bengala e a atingiu no rosto, fazendo-a parar quando o cabo dourado pressionou sua bochecha antes que ela caísse no chão. Você não pode ficar se cercando de energia para continuar lutando essa batalha. Você só vai gastá-la mais rápido, disse Lon. Então, o que você sugere? Exclamou Minori. Lon permaneceu em silêncio enquanto continuava a usar o celular. Minori começou a rosnar, mas seus olhos se arregalaram no estilo anime quando Lon ergueu a bengala novamente, forçando-a a rolar mais uma vez enquanto o processo anterior recomeçava. Droga! De volta a essa merda. Vamos lá, Minori, pense. O que Gen faria? Que se dane, o que Naruto faria? Minori pensou, ficando cada vez mais desesperada, mas então uma nova ideia surgiu em sua mente. Qual era aquela coisa estúpida que ele disse que Joseph, ou seja lá quem for, fez em um de seus mangás? Em vez de usar toda a sua força, usar uma pequena força nas partes pequenas, eu acho. Tanto faz. Então, na minha situação, em vez de me cobrir com o elemento, Minori fechou os olhos e concentrou seu elemento em seu sistema nervoso. Ela sentiu que o elemento de Lon era forte, então, por sua vez, ela precisava se concentrar e tornar o seu ainda mais forte. Lon percebeu o que ela estava fazendo e, quando terminou, ela colocou as mãos firmemente no chão, girou no próprio eixo e desferiu um chute giratório em Lon, que bloqueou com sua bengala. Mas então Minori liberou sua energia das palmas das mãos, lançando-a direto contra Lon. Porém, antes que pudesse acertá-lo, Lon se inclinou para trás a tempo de evitar que sua bunda atingisse seu rosto e seu corpo colidisse com o dele. Minori aterrissou rapidamente em pé e girou enquanto deslizava até ficar de frente para Lon, que se endireitou novamente. Minori sorriu enquanto batia os punhos 2 vezes antes de estender a mão esquerda para frente e fazer um gesto de pode vir. Lon guardou o celular, virou-se para frente e girou a lata, apoiando-a em seu ombro. Vá para casa, disse Lon. O quê? Minori gritou, rangendo os dentes. Acho que já chega por hoje, disse Lon. Ei, você. Acabei de descobrir, exatamente. Por hoje é só. Sinceramente, achei que você levaria alguns dias para pegar o jeito, disse Lon. Vamos lá. Ainda tenho energia de sobra para continuar. Gritou Minori, retomando sua posição de luta. Com certeza é filho de Minoru Rokujou, pensou Lon, enquanto jogava sua bengala para o lado e assumia sua posição de luta. A bengala aterrissou com a base primeiro e ficou em pé, sem dar sinais de que fosse cair no chão. Durante alguns dias, Minori levou uma surra de Lon, mas nesse tempo ela aprendeu e ficou mais forte. Lon a ensinou o básico do estilo de pontos de pressão e depois a ajudou a aumentar suas reservas e o controle sobre o elemento. Nesse momento, ela se equilibrava em uma mão, com a outra amarrada às costas por uma corda que drenava sua energia, e as pernas cruzadas, sustentando uma pedra 5 vezes maior que ela. Grandes pesos que drenavam sua energia estavam presos aos seus antebraços e tornozelos, e ela veste apenas roupa íntima, com bandagens cobrindo os seios. Seu corpo estava coberto de hematomas e encharcado de suor, enquanto se equilibrava sobre uma pequena rocha, cercada por lava. Esse sádico, pensou Minori, rangendo os dentes enquanto olhava para Lon, que estava sentado em posição de lótus no topo de uma estalagmite, de costas para ela, bebendo uma lata de chá gelado. Minori tentou fulminá-lo com o olhar. Minori, disse Lon, chamando sua atenção. Você sente que vai morrer? Perguntou Lon. Minori cerrou os dentes e o encarou, sem querer responder para sua satisfação.
Long então jogou algo na pedra, triplicando seu peso, o que fez os olhos de Minori se arregalarem e seus dentes rangerem ainda mais de dor. Pedi a Naruto esses selos para nos ajudar um pouco no treinamento. Este é um selo de gravidade que intensifica a massa de um objeto. Obviamente, não é tão forte quanto a armadura de quem vai, mas será de grande ajuda no seu treinamento, disse Long antes de tomar um gole de seu chá gelado. Yaro. Eu vou me vingar disso. Pensou Minori enquanto lutava contra a dor, sentindo como se seus ossos pudessem se partir a qualquer segundo. Já havia passado uma semana inteira desde o anúncio de Naruto sobre a revanche, e agora Minori estava em um quarto com sua jaqueta esportiva amarrada na cintura e descalça. Então, por que exatamente estou aqui? Minori perguntou, arqueando uma sobrancelha, mas não obteve resposta. Olá! Long estava em uma sala de computadores, tomando seu chá gelado, quando assentiu ao ver um garoto de cabelos escuros digitando algumas teclas em seu teclado. Nesse instante, a sala começou a esquentar e a brilhar em vermelho. Minori olhou ao redor, surpresa, enquanto seu corpo começava a suar por causa do calor. Pai! Disse Minori, levantando o pé direito e segurando-o enquanto pulava para o outro, sentindo a ardência em um e vendo uma vermelhidão no outro. Ou pelo menos era o que ela imaginava, já que a pigmentação era diferente do resto da pele. Pai, 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 pai. Que diabos está acontecendo aqui? Gritou Minori, pulando de um pé para o outro. As do dragão. Esse é o nome do seu Maken, certo? Ele utiliza e manipula o calor. Eu o mandei para cá porque este é o próximo passo no seu treinamento. Deixe a energia térmica da sala fluir para dentro de você. Aceite-a em vez de lutar contra ela. Isso é tudo que vou lhe ensinar, disse Long pelo viva voz. Minori rosnou de irritação, mas então o calor aumentou, fazendo seu rosto assumir uma expressão de ânime enquanto o quarto brilhava em um vermelho intenso. Minori sentiu seu corpo queimar, desidratar e seus pés arderem de dor devido ao calor excruciante, como se estivessem derretendo. Minori tentou ignorar a dor, mas o calor parecia mais forte. Ela ouviu a frase anterior de Long ecoar em sua mente. Ele podia ser um idiota irritante que precisava de um bom soco no nariz e dentes perfeitos. Palavras dela, não minhas, mas era um gênio quando se tratava de treinamento elemental, físico e mental. Ela decidiu ouvi-lo. Então, depois de fazer beicinho, fechou os olhos e parou de lutar. Ela sentiu dor. Uma dor excruciante, mas ela não ia falhar de jeito nenhum. Ela é a grande Minori Rokujou e não desiste diante do perigo, nem se rende, não importa quanta dor sinta. E assim, ela sentiu menos dor. Na verdade, ela sentiu o calor do quarto penetrar em seu corpo e se aprofundar. Mais profundo que seu sangue. Mais profundo que seus órgãos. Mais profundo que seus ossos. Ela sentiu a energia térmica entrar e crescer em sua alma. Em uma sala separada, Long observava Minori expelir vapor pelo corpo enquanto sua voz começava a se elevar. Seus joelhos se dobraram e seus cotovelos se cravaram na lateral do corpo enquanto seus punhos se fechavam com força. Meu Deus! Ela é incrível! Disse o garoto, maravilhado, enquanto se levantava da cadeira com as mãos apoiadas na placa-mãe à sua frente. Long continuou a observá-la, silenciosamente impressionado com seu desenvolvimento. Após horas nessa situação, Long ordenou que desligassem o aquecimento. Depois de esfriar um pouco, o aquecimento desligou completamente, deixando Minori encharcada de suor, com os braços pendendo enquanto ofegava de exaustão. Seus pés soltavam vapor pelas solas. A porta do quarto então se abriu, revelando Long parado ali, à espera. Você, disse Minori com um sorriso ansioso, apontando para ele. Ela então começou a dar passos em sua direção, que lentamente se transformaram em uma investida com o punho erguido enquanto rugia, mas quando se aproximou, escorregou no suor abundante que cobria o chão, caindo de cara no chão. Você gostaria de um pouco de água? Perguntou Long. Esse cara, pensou Minori com um olhar irritado e os dentes ligeiramente cerrados. De volta à casa, Minori pediu que alguém massageasse e cuidasse de seus pés. Naruto se ofereceu, o que a deixou feliz.
No momento, ela estava deitada de bruços, desfrutando de uma agradável massagem refrescante de sua loira favorita, que aplicava mais loção em seus pés queimados. Nossa! O que o Long te fez fazer hoje? Perguntou Naruto enquanto massageava os pés de Minori. Isso é informação confidencial, disse Minori simplesmente. Naruto desviou o olhar, fazendo beicinho. Você vai me mostrar? Perguntou Naruto. Talvez um dia eu te torture com isso, disse Minori com um sorriso provocador. É um encontro. Naruto sorriu, fazendo Minori sorrir feliz. Minori então gemeu enquanto Naruto continuava seu trabalho com seus dedos mágicos. Seu toque era tão tentador contra sua pele. Diga Naruto. Sim? Naruto olhou para ela. Se você fizer isso direitinho, eu deixo você acariciar meus seios, murmurou Minori. Naruto imediatamente abriu um largo sorriso de êxtase, com um pouco de sangue escorrendo pelo nariz, e rapidamente aplicou mais loção, começando a massageá-la ainda melhor, com as pontas dos dedos massageando suavemente, mas com firmeza, os pontos mais sensíveis dos pés dela, onde seus nervos estavam escondidos, fazendo-a gemer de puro prazer. Oh Deus! Tão bom! Pensou Minori com um sorriso de êxtase e excitação. Sim. Estou ótimo. Mal posso esperar para sentir esses travesseiros macios e fofinhos nas minhas palmas e pontas dos pés, pensou Naruto com um sorriso animado. Ou você prefere uma gorjeta específica entre elas? Disse Kurama, caindo na gargalhada enquanto o rosto de Naruto ficava completamente vermelho. Maldito seja você, pensou Naruto. Também te amo, garoto. E você sabe que aquele seu padrinho pervertido estaria muito orgulhoso, disse Kurama com um sorriso. E Sakura ia querer me enterrar por isso, pensou Naruto, franzindo testa. Kami, que saudade dela. Naruto. Minori gemeu, fazendo os pensamentos de Naruto ficarem em branco enquanto ele sentia um arrepio ao ouvir seu nome gemido pela diretora sexy. De repente, Minori pulou em cima dele e começou a beijá-lo. Os olhos de Naruto se arregalaram, mas ele os fechou e se deixou levar, acompanhando o ritmo de Minori. Em questão de instantes, ele dominou a sessão de beijos enquanto a massageava com suas mãos grandes e fortes. Minori gemeu com o toque e o trabalho de sua boca. Oh Deus! Esse garoto, não! Esse homem é tão incrível! Deus, por que ele não pode simplesmente me possuir agora? Minori pensou com puro êxtase e felicidade, mas então ela ouviu o zíper de sua jaqueta sendo aberto quando Naruto enfiou a mão dentro dela, desabotoou seu sutiã e começou a acariciar seus seios nus, fazendo-a gemer ainda mais. Tudo parecia ótimo, até que ela sentiu o membro ereto de Naruto tocar sua majestade, fazendo seus olhos se arregalarem quando ele o esfregou contra sua glória. O desejo a dominou quando ela começou a tirar o agasalho, mas depois de abrir o zíper completamente e abaixar as calças, a lógica e a racionalidade prevaleceram quando ela rapidamente sacou seu Arizen, esse é o nome correto de seu leque de papel gigante, e deu uma pancada na cabeça de Naruto com ele, sentando-se em seguida. Ai! Que diabos! Exclamou Naruto, esfregando a cabeça latejante. Não se empolgue muito agora, disse Minori. Eu me arrumando. Você que ia tirar o resto da roupa. Naruto gritou como uma cara de anime irritada enquanto apontava para ela acusadoramente. Ah! Sim. Desculpe por isso. Minori disse timidamente, com a língua para fora de forma adorável enquanto coçava a nuca. É que, bem, Naruto olhou para ela com uma sobrancelha arqueada. Se continuássemos, eu acho que finalmente teríamos te transformado em um homem. Minori disse, olhando para o lado, envergonhada, enquanto coçava levemente a bochecha com o dedo indicador. Naruto olhou para ela com olhos de anime, antes de finalmente responder. Você quer se casar comigo? Os dois se entreolharam com expressões faciais típicas de anime, antes de caírem na gargalhada. Você é realmente único, Naruto, disse Minori com um sorriso enquanto envolvia o pescoço de Naruto com o braço, pressionando o rosto dele contra seu seio quase exposto, enquanto ele sorria divertido e encantado. Sabe, são pessoas como você que eu quero proteger, disse Minori, fazendo Naruto olhá-la surpreso.
Quero dizer, quando eu vejo você, vejo o que sei que existe em todos os alunos aqui. Pessoas fortes que estão dispostas a usar seu poder para proteger os outros, prontas para arriscar a vida por tudo e qualquer coisa. Mesmo que seja por um ideal que todos considerem estúpido. Contanto que alguém se dedique de corpo e alma, eu terei orgulho dessa pessoa. É por isso que quero ficar mais forte e proteger todos aqui. Mesmo que eu tenha que morrer por isso. Disse Minori orgulhosamente, com um sorriso e o punho cerrado. Ela não percebeu o rubor e o olhar apaixonado no rosto de Naruto. Sim, é exatamente isso que eu quero, disse Naruto. É por isso que eu quero que todos nós sejamos livres. Livre? Perguntou Minori, olhando para Naruto. Onde quer que eu vá, sinto que há coisas nos prendendo, até mesmo coisas que não são ditas nem explicadas. Por ser o Jinchuriki de Kurama, todos na vila, ou pelo menos aqueles de posição superior como Koaru e Omura, e Danzo, estavam me impedindo de seguir o caminho que eu sempre escolhi. Até mesmo, eu meio que sentia que minha promessa a Sakura estava me prendendo. Akatsuki, Konoha e aquela promessa, odeio admitir, mas eu sentia que eles eram uma âncora para mim. Naruto disse com olhos tristes, chocando Minori, que o soltou. Não sei como explicar, mas acho que, no fundo, eu queria mais. Mais do que apenas força, mais do que apenas reconhecimento, eu queria realização. Naruto disse enquanto se levantava. Full preenchimento? Perguntou Minori, inclinando ligeiramente a cabeça. Não consigo explicar, mas sinto que Tenbi é incrível, disse Naruto com um sorriso afetuoso. A cabeça de Minori inclinou-se um pouco mais. Quero dizer, há tanta coisa aqui que não existe no meu mundo. O conhecimento das diferentes culturas e etnias, até o velho Tazuna ficaria impressionado se visse todas as estruturas das cidades, as cidades antigas e as ruínas de séculos atrás. Eu fiquei impressionado quando ouvi falar da capacidade de viajar para o espaço. Este mundo, o sorriso de Naruto se alargou. Vale muito a pena protegê-lo, e é isso que pretendo fazer. Quero proteger este mundo, seu povo, meus amigos, minha família, quero até proteger você acima de tudo, minha doce e angelical diretora. Naruto disse com um sorriso carinhoso enquanto se virava para ela. Minori corou enquanto o encarava com os olhos arregalados e surpresos. Mamãe, escuta eu falando isso. Eu pareço tão meloso. Naruto disse com um largo sorriso tímido e os olhos fechados enquanto coçava a cabeça. Ele não percebeu a expressão carinhosa no rosto de Minori. Minori disse enquanto se levantava com um sorriso normal e coçava a nuca. Você é um bobão. Minori disse enquanto dava um soco de brincadeira na nuca de Naruto. Mas eu fico feliz com isso. Afinal, você é o meu bobão. Minori disse com um sorriso enquanto Naruto retribuía o sorriso. Bem, acho que você fez o seu trabalho. Meus pés estão bem melhores. Minori disse com um sorriso enquanto mexia e flexionava os dedos dos pés. Então, posso tocar nessas garotas agora? Perguntou Naruto com um sorriso, enquanto levantava as mãos e movia os dedos de excitação, mas então Minori lhe deu um tapa na cabeça. Baca! Você já as apalpou. Minori disse com um sorriso malicioso. Mamãe, você não pode me culpar por tentar, né? Disse Naruto com um sorriso, coçando a nuca enquanto ele e Minori riam. Quer saber? Já que não quero ficar sozinha tão cedo, vou jogar uma partida de cartas com você, disse Minori com um sorriso malicioso. Strip poker? Perguntou Naruto, esperançoso e animado. Que loira ousada, hein? Mas que se dane. Espero que não se importe com a brisa, disse Minori enquanto Naruto comemorava, fazendo-a sorrir. Darei tudo de mim para te proteger também, Naruto. No dia seguinte, Minori foi perguntar a Jinse sobre algo muito importante que a ajudaria a aumentar sua força. Depois que Gen reclamou com ele sobre os cães robôs que perseguiam os membros da Makenki e Venus, e ela ficou orgulhosa de ver Azuki e Sasha trabalhando juntas para ajudar Kimi, e também ao ver a determinação da pequena garota, ela puxou Jinse pela orelha e o arrastou para longe até parar um pouco distante dos outros. Então, por que você me levou contra a minha vontade? Perguntou Jinse, coçando a orelha.
Já que você está atendendo ao pedido de intensificação do treinamento, vim solicitar limitadores, disse Minori com um sorriso confiante e o dedo indicador erguido. Defina limitadores. Existem diferentes tipos, disse Jinsin, sentado de pernas cruzadas e com os braços cruzados. Por tudo isso, quero limitar minha força física, meu poder, minha produção de energia, minhas reservas, minha resistência. Tudo para me tornar realmente mais forte. Disse Minori com um sorriso determinado e os braços abertos. Não se usa mais forte depois de sério. Isso não é boa gramática. Jinsin disse, fazendo Minori rosnar, mostrando os dentes enquanto arregaçava a manga direita para revelar o bíceps contraído. Bem, deixando suas habilidades linguísticas de lado, nós temos algo parecido na forma de selos. Embora não sejam tão bons quanto os do mundo de Naruto, então, cala a boca e me dá eles, disse Minori com os olhos semicerrados e os braços cruzados. Após mais alguns dias na sauna de Satanás, como Minori gosta de chamar, ela ficou de pé em frente a Lon com os braços cruzados. Então, qual era o objetivo da sauna de Satanás? Perguntou Minori. Sauna de Satanás. Não é um nome ruim, disse Lon. O objetivo da sauna de Satanás era despertar seus poderes naturais de calor térmico, explicou Lon, fazendo Minori piscar surpresa. Veja bem, quando alguém usa um Maken, um código especial é gravado nele. Até certo ponto, é possível usar o poder do Maken sem usá-lo. Com o treinamento que você recebeu, agora você pode manipular energias térmicas sem o seu Maken. Experimente. Minori ficou surpresa, mas então olhou para o próprio punho, concentrou-se e logo seu punho começou a produzir vapor e calor. Minori cerrou os dentes enquanto estendia o punho para o lado, e uma torrente de calor concentrado jorrou dele, chocando-a e maravilhando-a. Minori retraiu o punho e o encarou, ainda chocada e maravilhada. Agora vamos nos concentrar em utilizar esse poder, disse Lon enquanto Minori continuava a encará-lo. Eu já conhecia essa porcaria, não era novidade para mim, mas conseguir chegar tão longe com ela, pensou Minori, enquanto continuava a encarar o próprio punho. Minori encarou o próprio punho e, em seguida, ergueu os olhos para ver Wabizuki com os joelhos dobrados, ofegante, com o corpo encharcado de sangue e suor. Estes são os frutos do meu trabalho. Minori então bateu o punho na palma da mão. E vou te dar uma surra com ele. Minori gritou com um sorriso. Wabizuki olhou para ela enquanto se concentrava em regenerar suas células. Foram 10 movimentos executados em menos de 15 segundos e ela já me deixou nesse estado. Ela é incrível. Mais poderosa que as outras, mas, por outro lado, ela tem experiência em batalha enquanto as outras ainda estão se acostumando com seus poderes. Com a experiência dela, ela já sabe como assimilar as coisas rapidamente. Só tenho sorte de ela não estar a 100%, pensou Wabizuki enquanto tentava recuperar o fôlego, mas achava difícil, pois sentia calor ao seu redor. Os olhos de Wabizuki se arregalaram antes que o ar ao seu redor explodisse. Por sorte, Wabizuki foi lançado como um raio até deslizar pelo chão de lado, mas foi parcialmente contido pelo vapor que saía de seu corpo. Droga! Ela consegue até queimar o ar. Pensou Wabizuki, rangendo os dentes. Minori então emitiu um som semelhante ao de Brasilia ao erguer as mãos e golpeá-las com força contra o chão. Um calor intenso então se propagou em direção a Wabizuki, como um novo caminho, seguindo até estar sob ele, momento em que um geyser de calor concentrado explodiu de baixo, tentando engolfá-lo. Um truque meu. Aquela explosão não era só para atacar, mas também para deixar um pouco de calor em você, então este pequeno ataque, eu o chamo de Shuryu Maizo Ryu. Caçando o dragão enterrado, pensou Minori com um sorriso. Wabizuki saltou do geyser com a pele agora rosada. De repente, Minori avançou em sua direção com o punho cerrado, mas quando ele aterrissou e saltou para trás, Minori apenas sorriu, o que fez os olhos dele se arregalarem.
Subitamente, um fluxo concentrado de energia saiu de seu punho e atingiu Vabizuki em cheio no estômago, fazendo seus olhos se arregalarem ainda mais e suas bochechas incharem de sangue na boca, enquanto o fluxo arremessava para o ar. Shinkobi! Serpente carmesim! Gritou Minori enquanto o fluxo se dissipava. Minori então disparou no ar, envolveu os braços na cintura de Vabizuki, jogou-o contra o chão e desceu em sua direção com calor emanando das solas dos pés, arremessando as sandálias para longe. Ao alcançá-lo, ela o imobilizou e o jogou contra o chão com um golpe poderoso. Em seguida, envolveu firmemente as pernas dele com os braços enquanto seu corpo se aquecia, vapor emanando dela, e começou a girá-lo em alta velocidade, transformando-se em um tornado de calor. Ela o soltou, lançando para longe, e então deu mais 3 giros enquanto seu punho era envolvido por uma massa de energia elemental aquecida. Gon riu. Dragão rugidor! Gritou Minori enquanto lançava seu punho para frente, o calor crescendo e se transformando em um grande dragão que emitia um rugido ensurdecedor devido ao calor viajando em alta velocidade, até impactar Vabizuki com um rugido ecoante. Caramba! Haruko soltou um palavrão, surpresa. Todos então perceberam que Horus havia bloqueado o ataque, mas ao custo de seu derretimento, resultando na paralisia de Vabizuki e na espuma que saía de sua boca. Ele está espumando pela boca, disse Megami, chocada e incrédula, enquanto todos o encaravam, perplexos, incrédulos e maravilhados. Isso aí! Vai, Minori-sensei! Gritou Sasha enquanto o grupo mais entusiasmado vibrava quando Minori apareceu na frente de Vabizuki e começou a socá-lo. Arrebenta com ele! Kimi gritou enquanto seus punhos faziam um estrondo ao atingirem Vabizuki. Vabizuki sentiu seu rosto e costelas sendo atingidos por socos, ganchos rápidos e poderosos. Não gosto nada de ver meus alunos sendo intimidados, disse Minori, enquanto continuava a socá-lo até que seus punhos se fecharam e explodiram em energia térmica. Tsuinsha Kabakua! Explosão de ignição dupla! Gritou Minori, golpeando Vabizuki com os 2 punhos. A energia térmica atravessou seu corpo, lançando para longe e fazendo-se espatifar no chão. É isso aí! Todos vibraram de alegria quando Minori derrotou Vabizuki. Vá, diretor Minori! E não aplaudiu. O melhor diretor de todos os tempos. Sasha e Fu comemoraram em uníssono, com um braço em volta do outro e o punho cerrado no ar. Mamãe, vocês estão me fazendo corar, disse Minori, com um leve rubor e um sorriso discreto, enquanto coçava a bochecha com o dedo. Mas sim. Eu sou a melhor que já existiu! Exclamou Minori com orgulho e um sorriso, com as mãos na cintura. Aki sorriu para sua amiga com alegria e orgulho. Em seguida, voltou a cabeça para Naruto, que ainda estava descansando. Ela conseguiu, Naruto. Minori venceu. Agora você pode voltar para nós, disse Aki com um sorriso, encostando a cabeça no peito dele e ouvindo atentamente as batidas do seu coração. De repente, todos arregalaram os olhos ao sentirem uma onda de energia, que em seguida lhes trouxe medo. Não! Kimi disse com novas lágrimas se formando enquanto suas mãos cobriam a boca. Todos então observaram Horus emergir do chão em sua forma gigante e dividida ao meio. Minori olhou para o espírito com os olhos arregalados enquanto Vabizuki, com o rosto e o torso cobertos de sangue, a encarava, flutuando no meio do peito de Horus. Por que não conseguimos derrotá-lo? Disse não em desespero enquanto Kimi caía de joelhos. E Megami lançou um olhar furioso para Vabizuki, sentindo-se inútil. Na verdade, ela tinha mais truques na manga, mas, sem que os outros soubessem, estava ocupada canalizando seu elemento para o chão, reparando constantemente o selo dentro de Amanoara. Embora, na verdade, Minerva tivesse percebido. Ela sabia o que Megami estava fazendo e entendia o porquê. Yamato ou quem deseja tudo o que está selado dentro de Amanoara e, com a comoção, o poder de Vabizuki por si só foi suficiente para começar a romper o selo. E Megami percebeu isso imediatamente e começou a concentrar sua energia em preservar o selo antes que ele pudesse se romper. Pensar que você tem esse poder, e Megami. Você é mesmo uma deusa, não é?
pensou Minerva. Minori cerrou os dentes um pouco, tomada pela ansiedade, enquanto Horus a encarava. Esse poder, então esse é o verdadeiro poder do Naruto e desse cara Minori, pensou enquanto cerrava os punhos, com os olhos sombreados. Nesse caso, Minori tirou seu Arizen. É hora da minha última aposta. Minori gritou enquanto segurava o Arizen com as duas mãos, retirava seu Dragon Acid dentro dele e o colocava, seu poder aumentando 10 vezes e uma aura vermelha flamejante a envolvendo. Uau, que legal! Disseram Fu, Sasha e Kimi com os olhos brilhando. Aposta final? Pensaram Haruko e Megami com certa preocupação. Minori, pensou Aki, sentindo-se extremamente preocupada com a amiga. Minori concentrou sua energia interior, enquanto sua voz começava a aumentar de volume, até se tornar um rugido. Sua aura explodiu, crescendo e ardendo ainda mais intensamente, e seu grito ecoou por toda a cidade. Minori continuou a gritar até que, de repente, seu corpo irrompeu em uma energia vermelha que engolfou toda a montanha, atingindo a todos com uma força feroz que os fazia cair ou serem arremessados para trás, com os cabelos ao vento. Felizmente, suas barreiras permaneceram intactas. Horus estava tolerando a energia, mas então sua pele começou a derreter, o que fez Vabizuki ranger os dentes de dor. Minori continuou a gritar enquanto o vapor saía de seu corpo, mas então sua jaqueta esportiva queimou com o calor, deixando-a apenas de sutiã, enquanto alguns buracos começavam a aparecer em sua calça. Os músculos de Minori se contraíram e latejaram com a dor da energia que ela estava liberando. Aki olhou para Minori com preocupação e medo ao ver novas lesões surgirem em seu corpo. Minori! Pare com isso! Gritou Aki, tomada pelo medo pela condição da amiga. Minori continuou a rugir enquanto seu corpo se contraía e sua energia aumentava. Todo o seu corpo, juntamente com a montanha, estava envolto em energia térmica. Se isso continuar, o selo será quebrado. Pensou Megami enquanto protegia os olhos da força brutal do golpe. Todos viram Horus erguer sua katana no ar, pronto para atacar Minori. Meu espírito guerreiro contra o seu. Vamos ver quem vence. Pensou Minori, cerrando os dentes com força enquanto seu corpo esquentava além do limite humano normal, mesmo para pessoas com dons sobrenaturais. A katana de Horus então desceu enquanto Minori soltava um grito final e estendia os braços para frente, com toda a sua energia lançando Horus pelos ares, separando-o da energia. Iro no kimono. Besta escarlate, o elemento vermelho puro, investiu contra o grande espírito, mas, ao rugir, desenvolveu uma boca enorme e orifícios para os olhos, pronto para engolir Horus. Vabizuki olhou, em puro choque e descrença, para a energia elemental pura e a vasta quantidade de poder que o diretor emanava. Ele rapidamente invocou asas extra grandes para se proteger e proteger Horus do ataque, mas assim que a energia o envolveu, as asas se despedaçaram lentamente, com Horus e Vabizuki gritando enquanto eram consumidos pela energia. Após o que pareceram horas de reação ao ataque, seguidas por uma luz ofuscante, tudo ficou em silêncio. A montanha estava despida, com a formação rochosa e o selo intactos, nuvens de poeira espalhadas aqui e ali, e tudo permanecia em silêncio. E Megami caiu no chão, ofegante por ter usado toda a sua energia para manter o selo em segurança. E Megami Senpai. E não correu até sua amiga loira e se ajoelhou ao lado dela. De alguma forma, consegui impedir que o selo se rompesse, disse Megami, ofegante. O quê? E não perguntou, chocado. Você estava protegendo o selo com seu elemento? Perguntou Demitra, chocada. Durante as lutas, ela concentrou o seu elemento em Amanoara para garantir que o selo permanecesse seguro. O poder de Vabizuki era suficiente para começar a romper o selo, então Kodama-san concentrou sua energia em preservá-lo, explicou Minerva. Então você percebeu, maldita Minerva. E Megami disse com um pequeno sorriso que Minerva retribuiu. Uau! Todos se viraram para Fu, que olhava fixamente para o céu. Tão legal! Ela disse com os olhos arregalados de espanto, fazendo com que todos olhassem para cima, apenas para suspirarem ao verem que o ataque literalmente abriu um buraco no céu, revelando parte do próprio espaço.
Meu Deus, ela se tornou ainda mais monstruosa, disse Kengo, com um misto de medo e respeito por Minori, assim como por todos os outros. Minori. Aki chamou enquanto todos olhavam para Minori, que estava parada com as pernas afastadas e os braços ao lado do corpo, em silêncio. Minori. Por favor, responda. Minori. Aki gritou, sentindo lágrimas começarem a brotar em seus olhos. Minori permaneceu em silêncio até que, lentamente, se virou para eles e esboçou o melhor sorriso que pôde. Viram, eu tinha tudo sob controle, disse Minori com os olhos fechados, um sorriso ainda maior e um sinal de vitória. Todos sorriram de alegria e alívio, comemorando, mas a alegria durou pouco, pois algo se chocou contra a montanha, fazendo com que todos olhassem para a poeira baixar e revelando Vabizuki ajoelhado, com a mão no chão e a cabeça baixa, sem chapéu. Todos o encararam em choque e medo. Ele simplesmente não fica morto, disse Kengo com novo medo e desespero, mas sua voz soava cansada. Minori então fez beicinho, limpou o sangue que escorria do canto da boca e bateu levemente o punho na palma da mão 3 vezes antes de falar. Parece que ainda não terminei. Vabizuki permaneceu em silêncio, mas então olhou com olhos arregalados e assustadores enquanto desaparecia e reaparecia diante de Minori, mais rápido do que qualquer olho poderia ver, com as palmas das mãos contra o torso dela. Em seguida, ele invocou as chamas do presságio em suas mãos e Minori foi atingida por uma explosão de chamas negras puras, sendo arremessada para trás em direção aos outros, fazendo com que a barreira se rompesse com o impacto. Ela então deslizou na frente de Aki. Aki olhou para Minori com olhos horrorizados e lacrimejantes, enquanto seu corpo inteiro estava carbonizado. Aki a agarrou rapidamente, mas suas palmas se queimaram ao contato, forçando-a a retraí-las. Aki começou a chorar, tomada pelo desespero. Ela rapidamente foi até a bolsa que aparentemente havia trazido consigo e começou a procurar por algo. Então, tirou de lá o que pareciam ser cristais de energia brilhantes. Magatamas, disse Yuka enquanto Aki usava rapidamente um, mas não estava fazendo muito efeito, então ela adicionou mais um, depois mais alguns, e então decidiu usar todos. Aki chorava enquanto usava todas as suas forças para tentar curar sua amiga, não, sua melhor amiga, mas todo o seu esforço apenas diminuiu sua temperatura e atenuou as queimaduras em sua pele. Ela sentiu um pulso, mas estava fraco. Aki começou a soluçar enquanto morde ao lábio inferior. Estúpida, estúpida Minori, disse Aki enquanto as lágrimas começavam a rolar. Todos olharam para eles com tristeza e preocupação, mas então sentiram a energia sombria emanando de Vabizuki, fazendo-o se virar e vê-lo caminhando lentamente em sua direção com Rizoku Kurai totalmente desembainhada. O medo tomou conta de todos. Ele era invencível e imparável. Não importava o que fizessem, só conseguiam atrasá-lo, mas jamais detê-lo. Todos sentiram vontade de desistir, mas então, de repente, Takeru começou a se levantar, fazendo com que todos olhassem para ele e vissem que, mesmo apavorado, ele estava disposto a lutar. Kengo olhou para ele, depois para Naruto, antes de dar um pequeno sorriso enquanto se levantava lentamente, ignorando a mão desesperada de Yuka para que ele descansasse. Os dois ficaram lado a lado e assumiram suas posições de luta, encarando Vabizuki. Todos os observaram até que Azuki se levantou e ficou ao lado deles, pronta para lutar, depois Sasha, depois Haruko e logo todos a seguiram. E Megami olhou para todos eles e sorriu, encontrando forças para se levantar e se juntar a eles. Seu tolo, você realmente nos afetou. Mesmo diante do perigo, ou da morte, não conseguimos evitar nos recusar a desistir e Megami pensou enquanto refletia sobre a loira que todos estavam protegendo. Você realmente nos mudou, para melhor, Nisama e Megami deixou escapar uma única lágrima. Takeru então soltou um grito de guerra enquanto todos avançavam para desferir seu ataque final contra Vabizuki, que caminhava lentamente em direção a eles envolto em uma aura negra. Todos lutaram contra ele, mas ele continuou bloqueando com Rizoku Kurai, repelindo-os e até usando ouros para esbofeteá-los e chutá-los para longe. Todos lutavam com todas as suas forças, exceto Kimi Sato.
Ela tremia no lugar, com seu Maken, lâmina, tremendo na mão. Sentia medo, não de enfrentar Vabizuki, mas de dar tudo de si e falhar. Sempre se sentiu a mais fraca entre os Makenki, e talvez fosse verdade. Não conseguia evitar. Por mais determinada que se sentisse, tinha a sensação de que falharia sempre que lutasse contra outras pessoas. Gotas de líquido caíram no chão enquanto Kimi começava a soluçar. Por quê? Porque sou tão fraca? Pensou Kimi, mordendo o lábio inferior enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Todo mundo, eu não consigo. Ela observou todos dando tudo de si contra Vabizuki, apenas para serem empurrados e feridos enquanto continuavam. Eu não consigo. Eu sinto muito. Prometo usar este poder para proteger aqueles que amo e pelos quais me importo. Kimi ouviu a si mesma repetir o juramento que fizera mais cedo. Eu sei que você vai conseguir, Sato. Boa sorte. A voz de Tenshin ecoou em sua cabeça. Me desculpe, Tenshin-sama, eu não fui forte o suficiente, eu não era digna do seu orgulho. Kimi pensou enquanto continuava a chorar, mas então viu Azuki ser cortada no torso e cambalear para trás. Horus apareceu, desembainhando sua katana. Sasha correu rapidamente para a frente de Azuki e aumentou o tamanho do seu punho para bloquear o ataque, mas a katana de Horus era poderosa o suficiente para arremessá-las para longe e causar um corte feio no dorso da mão grande de Sasha. Kimi observou suas melhores amigas caírem no chão, gemendo de dor enquanto a mão de Sasha voltava ao tamanho normal. Então, Vabizuki estava sobre elas com sua Rizoku Kurai erguida, pronto para atravessá-las. Os olhos de Kimi se arregalaram ao ver a ponta da lâmina se aproximar cada vez mais de suas duas melhores amigas, suas duas irmãs. Não. De repente, uma aura roxa emanou de Kimi e avançou contra Vabizuki, sendo atingido por um punho roxo no rosto e arremessado para longe. Todos olharam em choque ao verem uma névoa de energia roxa com vários punhos voando ao redor e olhos escarlates, pairando protetoramente em frente a Sasha e Azuki. Sasha e Kimi ficaram paralisados, encarando a criatura, até que Kimi se aproximou delas. Vabizuki gemeu de dor enquanto se ajoelhava e olhava para o ser. Então ela também tem um espírito, pensou Vabizuki enquanto limpava o sangue da boca. Não me importa quem você seja. Ninguém machuca meu amor e minhas irmãs. Kimi gritou com um novo brilho nos olhos. Ela nos chamou de irmãs, disse Sasha com um sorriso enquanto ela e Azuki encaravam Kimi. Vabizuki então disparou em direção a elas a uma velocidade estonteante. Nunca vou te perdoar. Kimi gritou enquanto seu espírito aparava um soco de Rizoku Kurai, e então começava a golpear Vabizuki com seus punhos em uma velocidade vertiginosa. Todos os punhos então arremessaram Vabizuki para longe, fazendo-o rolar pelo chão, e então o atacaram mais uma vez. Horus, disse Vabizuki, enquanto seu espírito aparecia e desferia um golpe seguido de uma joelhada, mas ambos foram aparados e repelidos pelos punhos do espírito de Kimi. Em seguida, Horus foi atingido no rosto e nas costelas, fazendo Vabizuki cuspir sangue. Droga! Minha alma está tão danificada que Horus é fraco demais contra este, pensou Vabizuki. O espírito de Kimi então começou a superar Horus e Vabizuki enquanto Kimi avançava até ficar em frente a Sasha e Azuki. Isso aí! Vai, Kimi! Sasha gritou com toda a sua força. Mostre a ele o que acontece quando se machuca um dos nossos. Azuki também exclamou, com um sorriso de orelha a orelha. Isso aí! Vai, Kimi! Gritou Takeru. Acabem com ele! Gritou Inao. Mandem-no para o inferno! Gritou Megami. Não pare até ele virar uma papa! Exclamou Oruko. Quebre a cara dele! Gritou Kengo. Mandem-no voando para longe de Tenbi! Gritou Furan. Todos torciam por Kimi enquanto seu espírito sem nome continuava seu ataque, sem mostrar sinais de que pararia com seus socos velozes. No entanto, enquanto isso acontecia, ninguém percebeu que o nariz de Kimi começou a sangrar. Horus finalmente desapareceu e Vabizuki agora sofria com toda a força dos golpes espirituais. Kimi soltou um último grito enquanto os socos aumentavam sua velocidade cegante 10 vezes.
Todos vibraram cada vez mais alto enquanto o espírito massacrava Vabizuki. Os ataques pareciam intermináveis, mas logo após incontáveis socos, o espírito desapareceu, chocando a todos. Vabizuki caiu de joelhos com o rosto sangrando e o corpo machucado e ferido. Kakimi, o que aconteceu? Você ficou sem fôlego? Perguntou Sasha, mas não obteve resposta. Kimi. Ainda nada. Kimi. Sasha disse o nome da amiga com preocupação. De repente, o corpo de Kimi começou a cair para trás, chocando a todos. Azuki rapidamente a agarrou e a segurou em seus braços, enquanto seus olhos e os de Sasha se arregalavam ao verem que ela estava inconsciente e com o nariz sangrando abundantemente. Kimi. Sasha gritou o nome da amiga, preocupada e assustada, enquanto todos olhavam para elas. Kimi, me responde, Kimi. Azuki tentava obter uma resposta, mas Kimi permanecia em silêncio. Kimi, acorde. Vamos. Azuki a sacudiu gentilmente. Ela verificou seu pulso e constatou que estava batendo muito pouco. Kimi, acorde. Acorde logo. Sou eu, Azuki. Mas nada. Kimi, sou sua irmã mais velha agora, por favor, acorde. Kimi, por favor, não faça isso, acorde. Azuki começou a chorar junto com Sasha. Kimi, não vai funcionar. Os olhares se voltaram para Vabizuki, que se levantava. Sua amiga ainda era inexperiente no uso do espírito. Ela se esgotou demais, estressando o corpo, a mente e a alma, disse Vabizuki, olhando para eles com um olhar calmo. Sua amiga está em coma, disse Vabizuki, chocando a todos. E talvez nunca mais acorde. Não, Azuki olhou para Kimi. Não, você está mentindo. Droga, você está mentindo. Azuki gritou. Kimi, Sasha estendeu as mãos em direção à sua melhor amiga. Sua maior amiga. Desejando desesperadamente que aquilo não fosse verdade. Que tudo aquilo fosse um pesadelo. Você está mentindo. Ela não foi embora. Ela ainda está aqui. Azuki gritou, com os olhos marejados encarando Vabizuki, que os observava calmamente. A Kimi ainda está aqui, seu mentiroso desgraçado. Azuki gritou enquanto Sasha abraçava Kimi, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Maldito seja. Azuki gritou, encarando Vabizuki com raiva, que permanecia calmo. Essa foi a gota d'água. Azuki rugiu e avançou em direção a ele com velocidade e vigor renovados. Vabizuki. Azuki gritou de pura fúria enquanto disparava em sua direção, saltava e tentava um chute com a espada do falcão, acertando-o em cheio no rosto. Mas ele agarrou sua perna, girou e a arremessou para longe, não sem antes cortar sua perna com a katana, deixando um corte profundo enquanto ela voava em direção a Naruto. Azuki! Gritou Sasha enquanto pegava Kimi no colo e corria em direção à sua outra melhor amiga. Seu desgraçado! Rugiu Takeru enquanto ele e todos os outros davam mais uma investida, mas então os olhos de Vabizuki se arregalaram quando uma cúpula de eletricidade pulsou de seu corpo e os lançou para longe, deixando-os gravemente feridos. Sasha ajoelhou-se ao lado de Azuki enquanto a observava lutando para se levantar, apoiando as mãos no chão. Azuki arquejou de dor ao sentir as pernas sangrarem intensamente. Aki-sensei, você precisa curá-la. Você precisa salvar as duas. Sasha disse em desespero enquanto segurava Kimi com força. Aki olhou para as duas alunas gravemente feridas, mas cobriu a boca ao ver a perna de Azuki. Aki-sensei. Aki balançou a cabeça, sentindo a alma doer de tristeza. Aki-sensei, por favor, cure-as. Não posso, disse Aki. O quê? Desculpe, eu simplesmente não consigo, disse Aki. Por que não? Você precisa de mais magatamas? Então eu faço mais. Me dê algo para eu fazer mais. Sasha gritou com determinação, mas principalmente com desespero. Não é isso. Gritou Aki. Azuki, sua perna, o corte é tão profundo e o elemento que ele usou para perfurar, receio que seja o fim. Sinto muito. Disse Aki com uma expressão de tristeza no rosto.
Os olhos de Sasha se arregalaram enquanto ela encarava Aki em choque, desejando que ela estivesse mentindo, que estivesse enganada. O que, e Akimi? Perguntou Azuki, lutando para se manter de pé. A expressão de Aki se contraiu em uma expressão de desagrado enquanto ela morde ao lábio inferior, derramando mais lágrimas e balançando a cabeça. Lágrimas caíram no chão, mas não eram de Aki, nem de Sasha, eram de Azuki. Azuki então começou a rastejar em direção a Naruto, fazendo o possível com a pouca força que lhe restava. Azuki, Sasha disse o nome de sua melhor amiga enquanto sua boca tremia e lágrimas continuavam a escorrer de seus olhos. Sasha, traga Kimi para perto do Naruto, disse Azuki enquanto continuava a rastejar com todas as suas forças. Sasha assentiu, entendendo o recado, e gentilmente colocou Kimi contra o peito de Naruto. Azuki conseguiu rastejar até o lado de Naruto e então desabou sobre seu braço. Usando a pouca força que lhe restava, ela o abraçou e começou a acariciar sua bochecha lenta e suavemente. Sasha começou a chorar copiosamente enquanto seu corpo tremia de tristeza. Eu não quero que isso seja o fim. Sasha gritou para os céus. Naruto ouviu um eco que soava como Sasha. Sasha-chan. O que está acontecendo lá fora? Naruto se perguntou, sentindo um medo crescente pelo que estaria acontecendo com as pessoas que amava fora de sua mente. Que merda, garoto, pura merda. Naruto olhou e viu Kurama sentado à sua frente. O que está acontecendo? O que está acontecendo com eles? Perguntou Naruto, com uma nova dose de preocupação e medo. O que está acontecendo com a minha família? Sasha chorou enquanto suas lágrimas caíam e manchavam as roupas de Kimi, enquanto Azuki continuava a acariciar a bochecha de Naruto. Aki tremia, sentindo-se inútil e descartável naquele momento. Ela nunca se sentira tão fraca em toda a sua vida. Enquanto encarava os 4 colegas de quarto, os 4 amigos, os 4 namorados, ela não pôde deixar de pensar que queria aquilo. Agora, ela queria ficar ao lado de Naruto no final, como as 3 garotas estavam fazendo naquele momento. E ela sabia que não era a única. Aki gentilmente pegou Minori no colo e a trouxe para perto de Naruto, apoiando a cabeça dela em seu ombro. Em seguida, Minori se deitou no colo do amigo, segurando a mão de Naruto. Wabizuki continuou seu caminho em direção a eles, mas de repente um par deles saltou sobre ele. Rapidamente, ele agarrou suas cabeças e as bateu uma contra a outra antes de arremessá-las em direção a Naruto e os outros. Ian e Demitra gemeram enquanto se recuperavam lentamente e se preparavam para lutar novamente, mas assim que atacaram, Wabizuki desferiu um golpe horizontal que cortou seus corpos, fazendo-os cair para trás em direção aos pés de Naruto. Agora elas estavam sangrando até a morte. Seus corpos estavam fracos demais para continuar. Ainda tinham um pouco de força, então começaram a rastejar em direção a Naruto. Ian não conseguia prosseguir, mas Demitra a ajudou a chegar até o homem que ambas amavam e então as duas se deitaram contra o estômago dele. Wabizuki prosseguiu, mas então cortou um arco de luz sem esforço, mesmo de costas para quem o havia lançado. Furão o encarou com raiva e fúria, soltando um grito de guerra, avançou em sua direção e tentou atacá-lo com a baia, mas ele agarrou o arco sagrado, arremessou-a contra Naruto e cortou seu torso, fazendo-o jorrar sangue e arregalando os olhos enquanto caía no chão perto de Naruto. Ela olhou para o homem que a admirava. O homem que amava. O homem que a fazia esquecer seus medos quando estava por perto. O homem cuja mão ela adorava segurar. Furão começou a rastejar em direção a Naruto, até ficar ao lado dele, e então o segurou sua mão com toda a força que tinha. Essa mão, o toque dele, mesmo quando estamos prestes a morrer, sempre me sinto segura ao senti-lo, disse Furão com um sorriso e os olhos marejados, enquanto abraçava o braço de Naruto. Wabizuki caminhou até ficar quase em frente a eles, mas Sasha rapidamente se colocou entre ele e os outros, com seu Maken brilhando. Wabizuki encarou seu rosto choroso enquanto sua boca tremia. O que parecia ser uma luta, Wabizuki viu apenas tristeza e desespero.
Sasha estremeceu, mas logo voltou para o lado de Naruto, onde Kimi estava, e o abraçou, junto com Kimi e Azuki, com força. Nei-chan sussurrou, cansada e abatida, enquanto olhava para sua irmã mais velha do chão onde jazia de bruços. Prefiro morrer com as pessoas que mais amo no mundo todo, não no universo, não no multiverso, não no. Eu só quero estar com os três que amo com todo o meu coração. Para onde quer que vocês forem, eu irei atrás, pensou Sasha enquanto continuava a chorar. Vabizuki parou bem na frente deles, encarando todos. Então, ergueu sua katana, sinalizando o fim. Azuki deixou escapar lágrimas quando os momentos finais se aproximaram. Mas ela precisava fazer uma última coisa. Naruto. Naruto encarava o chão com olhos sombrios enquanto Kurama o observava. Não existe mais escuridão em você, disse Kurama. Kurama, o que vai acontecer? Perguntou Naruto. Kurama permaneceu em silêncio. Eu sei que desta vez será diferente. Nosso vínculo, nossa parceria, será diferente do que no mangá. Então, o que é? Nosso poder será um só. Seu corpo está sempre se adaptando, então quando fundirmos nossos poderes, ele se adaptará para tornar isso permanente, disse Kurama. Espere, então seremos iguais? Perguntou Naruto. Não. Você só terá o meu poder. Meu espírito permanecerá separado, esclareceu Kurama. Você só pode estar brincando. Eu não quero tirar todo o seu poder. Gritou Naruto. Você ainda poderá me dar um pouco, mas o poder será seu, não nosso, disse Kurama. Que se dane isso. Eu não quero roubar o poder de ninguém. Principalmente o seu, ou de qualquer outra biju. Exclamou Naruto. Tecnicamente, eu vou te entregar. Mas é isso que você quer? Perguntou Naruto, arqueando uma sobrancelha. Sinceramente, não gosto muito da ideia, disse Kurama. Viu só? Então eu não vou aceitar. Disse Naruto. Então considere isso um empréstimo, disse Kurama. Naruto olhou para ele por um instante e então sorriu. É disso que eu estou falando. Disse Naruto com um sorriso, enquanto Kurama também sorria, ambos com os olhos fechados. Bem, então, vamos, Naruto. Os olhos de Naruto se arregalaram ao ouvir a voz de Azuki ecoar em sua mente. Azuki encostou a testa no peito de Naruto. Lembra do primeiro dia em que te conheci? Eu queria esmagar sua cabeça quando te vi fazendo aquele jutsu sexista idiota. Eu realmente pensei que você fosse igual àqueles dois idiotas pervertidos. Eu não me impressionei com você, mesmo você já sendo um grande herói, melhor do que qualquer outro. Eu não via isso. Eu via mais um idiota irritante com quem eu tinha que lidar, mas isso começou a mudar quando você disse que queria conquistar minha confiança e amizade. Ninguém nunca tinha feito isso como meta antes. Eu me senti meio lisonjeada. Por um tempo, eu tive que lidar com sua imaturidade e idiotice, acho que realmente dei a impressão de que te odiava, mas na verdade não odiava. Honestamente, eu não conseguia te odiar. Você era uma boa pessoa, tentando ser o melhor que podia, mas então, você teve que passar por toda aquela merda para me dar aquele urso. Eu fiquei tão tocada, tão feliz, aos poucos, meus pensamentos sobre você mudaram. Você se tornou uma pessoa que eu nunca imaginei que você seria, mas, sinceramente, se você nunca tivesse mudado, eu teria ficado feliz de qualquer jeito, porque tudo que importava para mim era você. Azuki disse com um sorriso. Haruko conseguiu olhar para cima para ver o que estava acontecendo. Ela não tinha mais forças para proteger. Ela odiava isso. Ela se odiava. Começou a chorar, mas então sentiu uma mão segurando a sua, fazendo-a olhar para ver o garoto que amava, segurando sua mão. Takeru sorriu amorosamente para ela, desejando poder dizer as palavras que tanto queria lhe dizer se ao menos elas não tivessem sido esmagadas por urus. Haruko sorriu para ele amorosamente quando, de repente, Inon se aproximou e colocou a mão sobre a deles, surpreendentemente, e Megami fez o mesmo. Haruko ficou ainda mais feliz. Agora eles estavam todos juntos. Eu odiei aquela missão com Leandre porque sabia que ia te magoar, assim como me magoou também.
Quero passar tempo com você, comer com você, dançar com você, até mesmo fazer a única coisa que não fiz com ele. Mesmo que tantas outras garotas gostassem de você, meu maior medo era ser esquecida, mas não, você escolheu não esquecer ninguém. Mesmo que eu não gostasse muito da ideia de como a Chacha chamava, nós todos juntos para sempre e além, eu acabei amando, sem nem perceber. Como eu poderia negar você a elas também? Você as mudou, você mudou todo mundo, você começou novas amizades, novos futuros, um novo amor. Quengo tentou alcançar Yuka, tentando segurar sua mão. Ele queria abraçá-la antes que tudo acabasse. Yuka sentiu o mesmo e estendeu a mão, segurando a de Kengo. Ele a puxou para si até que ela se deitou em seu peito. A mão dela roçou suavemente contra o selo recém-aberto dele, e então ele segurou a mão dela com força. Ele sussurrou eu te amo, e ela sussurrou eu também te amo. Eles nunca esperaram por isso. Nem pela queda, mas pelo desenvolvimento do relacionamento. Pensavam que chegariam ao fundo do poço antes mesmo que o amor pudesse florescer, mas para sua surpresa, ele desabrochou em amor. Amor verdadeiro. E eles seriam eternamente gratos por isso ter acontecido. Sinceramente, se eu tivesse um arrependimento, seria não ter tido mais tempo para fazer isso, com todos vocês. Não quero me arrepender de mais nada. Não quero me arrepender de nunca ter dito a vocês, mesmo que não possam me ouvir, que quero que minha alma alcance vocês, para dizer o que sempre quis dizer há tanto tempo. Azuki passou o polegar delicadamente sobre as belas marcas de nascença em forma de bigode dele. Naruto, eu te amo. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque ao ouvir as 3 palavras que ele sempre quisera ouvir dela. Eu também te amo. Ele ouviu a voz de Chacha. Eu também te amo. Ele ouviu a voz de Kimi. Kimi-chan? Mas eu pensei, eu amo vocês dois, seus cabeças duras. Minori-chan, como você está? Eu também te amo, Naruto. Furan-chan, todos nós te amamos, irmão. Sem segundas intenções. Takeru, então Naruto ouviu todos começarem a dizer que o amavam. Ele o sentiu. O amor deles, transmitido a ele por suas próprias almas. Naruto. Todos nós te amamos. Naruto sorriu ao ouvir as almas de todos falando com ele. Então, lágrimas de alegria escorreram por seus olhos. Eu também amo todos vocês. Naruto exclamou, e então viu uma imagem de todos no grupo sorrindo para ele. Kurama. Pronto. Naruto disse com um sorriso. Como se você precisasse perguntar, disse Kurama com um sorriso enquanto estendia o punho. Vamos mostrar para aquele pirralho com quem ele está lidando. Yoshi. Naruto exclamou, unindo seu punho ao de Kurama, e então uma energia dourada e ofuscante os envolveu. Wabizuki era um homem de honra. E apesar da dor que causara naquele dia, ele ainda mantinha seu senso de honra. Deixou Azuki terminar suas últimas palavras antes de atacar Rizoku Kurai. Esta é sua última chance, mostre-me o poder que ambos estávamos esperando, o poder do homem que eu respeito, pensou Wabizuki antes de cravar sua espada no chão, mas uma mão a agarrou com força, interrompendo seu movimento. Wabizuki olhou e viu Naruto sentado, com os olhos sombreados e o corpo envolto em uma aura flamejante que dançava contra sua pele. Wabizuki tentou mover a katana, mas ela não se moveu, então ele rapidamente invocou Ors para atacar Naruto. De repente, um grande braço dourado e musculoso, seguido por uma entidade dourada e transparente, surgiu do corpo de Naruto e desferiu um soco no queixo de Ors. Não! A entidade dourada chorou quando Naruto bateu com a testa na de Wabizuki. Os dois se encararam com os dentes cerrados. Naruto, disse Haruko ao ver seu irmãozinho se levantar novamente. De repente, Naruto rugiu e seu corpo inteiro explodiu em energia dourada, lançando Wabizuki para longe e envolvendo todos os outros em sua aura. Wabizuki voou para o ar, mas estendeu suas asas espirituais para interromper a ascensão e permanecer no ar, observando a energia dourada envolver o topo da montanha. Então, uma fonte de energia diferente surgiu de dentro da montanha, e uma luz disparou para o céu.
Naruto olhou em volta e percebeu que agora estava em um lugar escuro, com o que pareciam ser fragmentos de elementos voando por toda parte. Onde estou? Perguntou Naruto. Quem é esse? Ouvi dizer que ele é amigo da Imegami-sama. Bem, ele parece forte, mas estúpido. Ei! Apareçam! Naruto gritou irritado, mas então viu 4 novos Shikigami voando à sua frente. Vocês são os Shikigami da minha irmãzinha. Imoto. Você considera a Imegami-sama sua irmã? Disse um homem forte, de pele morena e queixo anguloso. Sim, eu quero, disse Naruto sinceramente. Os Shikigami olharam para ele, depois uns para os outros, antes de sorrirem. Bem-vindo à família, bobinho. Disse um homem com orelhas élficas e longos cabelos castanho avermelhados com as pontas encaracoladas, com um sorriso. Obrigado, disse Naruto. Você é o Naruto, certo? Naruto se virou, mas seus olhos se arregalaram exponencialmente ao ver uma mulher parecida com Kodama, porém mais alta e com seios mais fartos. Quem é você e por que parece que minha irmã chegou à puberdade? Perguntou Naruto, arrancando risinhos da mulher e risadas do Shikigami. Meu nome é Yatsuno. É um prazer conhecer o homem que tem cuidado da minha filha por tanto tempo, disse Yatsuno com um sorriso. Você é o antigo Yamata no Orochi, disse Naruto. Sim. É bastante surpreendente descobrir a verdade sobre si mesmo após a morte. Pelo menos Amaterasu-sama explicou isso muito bem para mim, disse Yatsuno. Amaterasu-sama, você já a conheceu? Naruto perguntou, chocado. Sim. Ela é muito gentil. E ela também está ansiosa para te conhecer, Naruto, disse Yatsuno. Uau! Amaterasu, a deusa do sol, quer me conhecer. Naruto perguntou incrédulo, recebendo um aceno de Yatsuno. Bem, onde ela está? Eu adoraria conhecê-la. Naruto disse com renovado entusiasmo. Acalme-se, Naruto. Preciso ser rápida. Afinal, preciso que você proteja minha filha, disse Yatsuno. Certo. Naruto disse, querendo voltar para todos e salvá-los de Wabizuki. Você já ouviu a história dos 8 criadores originais? Eu pesquisei tudo o que pude aprender sobre eles, disse Naruto. Bem, estou aqui para falar sobre o mais forte dos 8. Abakiri, disse Yatsuno. Esse não é o mais forte dos 8? Perguntou Naruto. Isso mesmo. E você sabe por quê? Naruto balançou a cabeça em resposta. Eles nunca explicaram isso em muitos detalhes. Só disseram que era o mais forte dos 8, disse Naruto, coçando a nuca. É porque, se você for cortado por ela, terá a chance de se tornar um deus, respondeu Yatsuno. Nani? Naruto gritou em choque. Bem, tecnicamente um semideus, corrigiu-se Yatsuno. Um semideus? Perguntou Naruto. Sim. Aparentemente, os próprios deuses são muito mais poderosos do que podemos imaginar, disse Yatsuno. Sim, consigo imaginar, disse Naruto. Inicialmente, eu pensava que era um deus, mas a verdade é que sou apenas uma parte dele, disse Yatsuno. Um pedaço? Perguntou Naruto, arqueando uma sobrancelha. Sou a cabeça decepada do Yamata no Orochi original, que ganhou vida própria, explicou Yatsuno. A resposta de Naruto, seu queixo caiu. Ou que seria um chão, se é que havia algum neste plano. Yatsuno não conseguiu conter o riso. Eu sei. Também fiquei chocada quando Amaterasu-sama me contou. Então, isso faz de Imoto, tecnicamente, ela é uma semideusa. Caramba! Disse Naruto. Embora seja uma pena que, por eu ser uma peça, ela não fosse tão forte quanto uma semideusa normal deveria ser, disse Yatsuno, olhando para o lado. Qual é exatamente a força de um semideus comum? Perguntou Naruto. Você vai descobrir. Não gostei do que ouvi dessa resposta. Confie em mim, você vai conseguir, disse Yatsuno com um sorriso. Voltando ao assunto. Abakiri é o mais poderoso de todos, mas também o mais perigoso, pois se alguém não suportar a deificação, perderá a vida, explicou Yatsuno. Nossa! Que faca de 2 gumes, disse Naruto. Então, por que estamos discutindo isso? Perguntou Naruto. Porque eu quero que você seja o novo portador de Abakiri, disse Yatsuno.
Nani? Naruto gritou, completamente chocado e incrédulo. Calma aí, Obachan, você tem certeza de que quer me confiar esse tipo de poder? Yatsuno apenas riu baixinho. Obachan. Você sabe, você é a mãe da Imoto, mas como eu não tenho o direito de te chamar de Kaa-san, especialmente porque eu nunca gostaria de substituir a minha própria, achei que seria melhor te chamar de Tebaio, disse Naruto, correndo enquanto mexia os dedos. Yatsuno sorriu para ele. Naruto, você ama minha filha, não é? Claro! Eu faria qualquer coisa pela minha irmãzinha. Eu a amo com todo o meu coração. Mesmo que ela seja um pé no saco às vezes, disse Naruto. Então isso é mais do que suficiente para eu confiar em você, disse Yatsuno. Disse Naruto, confuso. Naruto. Eu vi o que aconteceu com a minha filha. A dor que ela sentiu quando aqueles monstros a envenenaram, transformando-a em... Yatsuno nem conseguiu terminar a frase. Mas você nunca desistiu. Você arriscou sua vida para salvá-la sem revidar. E o jeito como você segurou minha filha, eu sei que você fará qualquer coisa para mantê-la segura, disse Yatsuno com lágrimas de alegria. E garantir que ela sorria. Mesmo que seja extremamente difícil. Naruto disse com um sorriso. É por isso que sei que você o protegerá com a sua vida, como fez com meu filho Eabiko, disse Yatsuno com um sorriso ao se lembrar do filho. Mas, vovó, eu sou só um palhaço idiota de outro mundo, um punk brincalhão. Ou pelo menos eu costumava agir assim, mas mesmo assim, por que confiar isso a mim? Perguntou Naruto. Porque você é a criança mais bondosa que eu conheço. Apesar de vir de outro mundo, você fez deste o seu lar. Um lar pelo qual você está disposta a morrer, assim como fez com seu lugar de nascimento. Este mundo precisa de mais pessoas como você, disse Yatsuno. Uau! Isso é muito legal, mas, eu não tenho muita certeza se eu, de repente, as mãos de Yatsuno seguraram delicadamente as de Naruto. Naruto. Naruto olhou para ela. Eu confio em você. Então, por favor, faça o que é certo para mim e confie em si mesmo. Yatsuno disse com um sorriso gentil e maternal. Os olhos de Naruto se arregalaram, mas logo se suavizaram quando ele sorriu. Certo. Farei o meu melhor. Por você e pela minha irmãzinha. Essa é a minha promessa para a vida toda. Disse Naruto com um sorriso. Yatsuno sorriu alegremente quando, de repente, suas mãos brilharam, fazendo Naruto olhar e ver uma longa espada com apêndices extras ao longo da lâmina em suas mãos. Esta lâmina é desejada por uma entidade maligna. Yamato Ouken, disse Naruto, estreitando os olhos. Não. Ouken não passa de um fantoche. É quem habita dentro dele que é um monstro que o deseja. Yatsuno disse, fazendo Naruto olhar para ela em choque. Seu nome é Yamato Takeru, ou como era chamado originalmente, Kozuno Mikoto. Ele era irmão do meu marido e tudo o que lhe importava era poder. Ele foi agraciado com um poder que rivalizava com o dos deuses, ou melhor, com o de seres como eu. Ele é o fundador original de Kamigari. Ele criou a organização para matar deuses como uma forma de provar seu poder ao mundo. Ele queria ser o único deus deste mundo. Confiei o selamento de todos os Maken e Amanoara ao meu filho, sendo a Bakiri a prioridade máxima. Takeru, Kozu, disse Naruto, surpreendendo Yatsuno. Não gosto que ele tenha um nome do meu amigo. O nome dele é Kozu, disse Naruto como uma expressão séria, porém calma. Yatsuno sorriu e assentiu, compreendendo. Kozu deseja usar o Abakiri em si mesmo para se tornar ainda mais forte. Para se tornar uma divindade. E ele tem a mentalidade para isso, disse Yatsuno. Não vou deixar que ele leve isso, disse Naruto, estreitando os olhos para a espada. Eu sei que não vai. Afinal, estou confiando isso a você por um motivo, disse Yatsuno. Sim, disse Naruto com um sorriso suave, mas logo em seguida começou a rir de coração. O que é tão engraçado? Perguntou Yatsuno, confuso. Nada, é só que, agora eu sou tão legal quanto minhas irmãs. Disse Naruto com um sorriso enorme. Yatsuno sorriu, agora sabendo sem dúvida que tinha feito a escolha certa. Naruto.
Naruto olhou para ela, mas então pareceu surpreso quando ela segurou suas bochechas, se inclinou e o beijou na testa. Obrigada por tudo que você está fazendo. Yatsuno disse com um sorriso feliz que Naruto retribuiu. E por esmagar a cara daquele verme do Kozuo. Yatsuno disse com o punho cerrado. É isso aí. Você conseguiu, Oba-chan. Eu prometo. Disse Naruto, piscando o olho e cerrando o punho. Então, ele começou a desaparecer, o que o alertou. Será que algum dia eu vou te ver de novo? Perguntou Naruto, esperançoso. Eu garanto, disse Yatsuno com um sorriso e um aceno de cabeça. Incrível! E da próxima vez, trarei a Kodama Imoto. Assim vocês duas terão os maiores sorrisos de todos os tempos. Naruto gritou com um sorriso enquanto desaparecia. Yatsuno sorriu enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas de alegria. Obrigado, Uzumaki Naruto. Vabizuki piscou os olhos ao perceber que todos os outros que estavam na montanha flutuavam dentro do farol dourado de luz, mas o que o chocou foi que todos os seus ferimentos estavam se curando até que estivessem completamente recuperados. Aqueles que estavam inconscientes despertaram e se depararam com o evento em que se encontravam. Ah! Que diabos está acontecendo? Minori questionou, agitando os braços. Acho que esta é a energia da raposa, disse Furan, olhando para a mão e vendo a energia dourada dançar entre seus dedos. O nome dele é Kurama. Exclamou Sasha para corrigir Furan, fazendo a loira estremecer com o volume de sua voz. Azuki olhou para a perna, maravilhada por estar completamente curada. De repente, ouviu uma voz e se virou para ver Kimi abrindo os olhos. Kimi! Azuki exclamou com um sorriso enquanto a abraçava apertado. É um milagre. Sasha concordou com um sorriso radiante. O que eu perdi? Perguntou Kimi. Espere. O que está acontecendo? De repente, a luz começou a diminuir enquanto todos aterrissavam suavemente em seus próprios pés. Todos olharam para ver um pequeno feixe de luz no centro e encontraram Naruto flutuando como uma espada de aparência estranha, porém exótica, na mão. Uau! Kimi, Sasha, Inao, Urushi, Fu, Minerva e Siria disseram enquanto olhavam fixamente para Naruto. Os olhos de Megami se arregalaram exponencialmente ao ver o Maken na mão de seu companheiro loiro. Abakiri! E Megami sussurrou enquanto os pés de Naruto tocavam o chão suavemente, com a energia dourada se dissipando. Naruto olhou para Abakiri, examinando-a com os olhos enquanto brilhava com energia dourada. Em seguida, olhou para o céu e viu Vabizuki. Naruto decidiu testar sua nova arma longe dele. Virou-se de costas para todos, abaixou Abakiri, preparando-a, e desferiu um golpe rápido e poderoso que lançou uma enorme rajada de energia dourada que literalmente cortou o céu ao meio, revelando o espaço. Todos olharam maravilhados e chocados, inclusive Vabizuki. Naruto olhou para Abakiri com um sorriso de satisfação. Obrigado, Yatsuno Oba-chan. Como? Naruto se virou e encontrou um Megami olhando para ele em choque. Como você conseguiu isso? Era para, e Megami estava tão confusa e chocada que não conseguiu falar mais nada. Naruto caminhou até ela, ajoelhou-se e colocou a mão em seu ombro, sorrindo em seguida. Yatsuno Oba-chan manda um oi. Naruto disse, chocando Megami ainda mais. Deixe seu irmão mais velho cuidar disso agora. Naruto disse, e Megami viu a imagem de seu irmão de verdade atrás dele. Naruto se levantou e começou a se afastar, enquanto ele e Vabizuki se encaravam. Saiam da montanha, pessoal. Isso vai ficar uma loucura. Naruto disse. Naruto, espere. Você não pode usar isso nele. Gritou Megami. Não se preocupe. Eu conheço a história por trás de Abakiri. De jeito nenhum precisamos de um semideus como Vabizuki, disse Naruto. De semideus! Exclamaram alguns dos outros, chocados. Semideus? Não, não, a história por trás disso é que um golpe de Abakiri pode transformar alguém em um deus se essa pessoa conseguir suportar a deificação. E Megami disse, chocando a todos, mas Naruto permaneceu em silêncio. Você está dizendo que minha mãe, ela era um pedaço de uma só? Naruto disse, chocando Megami.
Continue. Eu posso lidar com isso. Naruto disse enquanto se virava. De repente, a Bakiri foi consumida por chamas douradas, surpreendendo Naruto e os outros. Não sabia que podia fazer isso. Naruto disse enquanto Vabizuki pousava de volta na montanha com a mão no chão e suas asas abertas para os lados. O selo. Vabizuki se levantou enquanto suas asas espirituais se retraíam para dentro do corpo. Parece mais leve. Será que Maken estava selado nele antes? Perguntou Vabizuki. Sim. Acho que eu estava lá dentro. Foi uma experiência meio estranha, disse Naruto, coçando a nuca. Então é por isso que Kamigari quer quebrar o selo, pensou Vabizuki. Você parece mais fraco. O que diabos aconteceu com você? Perguntou Naruto. Seus amigos me massacraram. Principalmente o diretor. Estou incrédulo que meu corpo ainda não tenha entrado em choque com toda a punição que Or sofreu, disse Vabizuki. E mesmo assim você está reprimindo o seu verdadeiro poder, disse Naruto. Todos ficaram boquiabertos, olhando para Vabizuki, que piscou surpreso. Eu consigo sentir. Na verdade, todos os meus sentidos estão à flor da pele. Você também está reprimindo sua verdadeira força, disse Vabizuki. Ah, sim. Verdade. Eu meio que esqueci disso depois que Horus apareceu. Seu espírito me assustou um pouco, disse Naruto com um sorriso envergonhado enquanto coçava a nuca. Gente, talvez devêssemos ir embora, como Naruto disse Sasha, sentindo de fato um desejo de fugir. Mas eu quero assistir, disse Kimi antes de Sasha a pegar no colo enquanto desciam da montanha, mas permaneceram na beira para assistir ao espetáculo. Bem, se já chega de rodeios, que tal falarmos sério? Disse Naruto com um sorriso de canto, mas então notou o chapéu de Vabizuki. Ei, lá se foi seu chapéu, disse Naruto apontando, fazendo Vabizuki se virar. Ele caminhou até o chapéu e o colocou de volta na cabeça. Obrigado, disse Vabizuki, parando mais uma vez em frente ao seu colega loiro. Não precisa agradecer, disse Naruto. Em seguida, começaram a acumular energia, o que fez o chão tremer um pouco, antes que seus corpos brilhassem, revelando suas restrições. A de Naruto era a armadura com a qual ele treinou e a de Vabizuki era a sua nova e aprimorada armadura especial de luz. Os dois se concentraram e, ao removerem suas armaduras, seus corpos explodiram em energia, eclipsando a montanha e criando faróis de energia brilhantes que se elevavam. Um dourado, o outro roxo. Os dois sentiram seus corpos se renovarem ao se olharem no espelho. Uau, eu não acredito que sou eu. Um poder como este realmente existe. E é meu. Naruto pensou enquanto olhava para a própria mão e a fechava em um punho. Tou-san, Ka-chan, e Atsuno Oba-chan, todos, me observem. Naruto pensou enquanto olhava para Vabizuki, que olhava para a própria mão com os olhos arregalados. Este poder, será que é mesmo? Vabizuki fechou os olhos enquanto cerrava o punho. Chegou a hora de ver o quão forte eu sou, para proteger aquilo que quero proteger, pensou Vabizuki, olhando para Naruto. Os dois se encararam, permanecendo em silêncio enquanto se concentravam um no outro. Vamos lá! Os dois gritaram quando, de repente, os espíritos de Horus e Naruto se separaram e se chocaram, lâmina contra punho. O espírito de Naruto era grande e muito musculoso, assim como Horus, mas tinha longos cabelos espetados que chegavam até o cóccix. Suas calças pareciam rasgadas, deixando à mostra os tornozelos e parte das patas dianteiras. Seu calçado consistia em botas de armadura com bico quadrado que se estendiam até a parte da frente da perna, com sandálias jeta por cima. Um cinto sem fivela envolvia sua cintura, com pedaços rasgados das calças saindo da parte superior. Uma longa faixa caía da parte inferior, inclinando-se para a direita, semelhante à parte inferior do corpo de Zenyatta em Overwatch, mas com a faixa mais inclinada para o lado. No entanto, a característica mais marcante e notável do espírito era sua grande mandíbula, tão alta que escondia a maior parte do rosto. A parte superior da mandíbula possuía dentes curtos e afiados. Honestamente, a mandíbula parecia metade de um cilindro com um zigue-zague na parte superior.
Como a mandíbula ocupava a maior parte do rosto, apenas os olhos eram visíveis, mas estavam sombreados, pois só podiam ser vistos porque brilhavam em dourado. Um espírito impressionante. Você tem algum nome em mente? Perguntou Horus. Sim. Azura Dourado. Disse Azura Dourado com a voz de Naruto. Eles até falam com a voz dos donos. Incrível! Kimi exclamou, maravilhada, com os olhos brilhando. Ei, ponto. Você sabe que seu chapéu voou por causa da sobrecarga de energia, Teboaio. Naruto disse apontando para o topo da própria cabeça. As pálpebras de Vabizuki se franziram em irritação por seu chapéu ter voado mais uma vez. Droga! Vabizuki praguejou. Os ataques dos dois espíritos se chocavam, o punho do Azura Dourado descendo enquanto a katana de Horus cortava para cima. Então, os dois começaram a trocar uma saraivada de socos e golpes. Naruto e Vabizuki se encaravam em silêncio enquanto seus espíritos continuavam a se enfrentar. O espírito de Naruto continuava a entoar ora repetidamente, como Star Platinum. Naruto não pôde deixar de sorrir com isso, sentindo-se oficialmente um verdadeiro durão. Os dois espíritos então chocaram seus punhos um contra o outro, causando uma onda de choque de energia. A propósito, Horus falou enquanto ambos desferiam chutes e dois socos um contra o outro. Como você conseguiu criar uma miragem antes? Você quer dizer aquela coisa estranha que você fez, usando uma fração minúscula da sua energia para criar uma imagem de si mesmo e me enganar. Digamos que eu tenho uma boa visão e agora sentir energia é meio que a minha especialidade. Além disso, tenho a ajuda de um bom amigo. Disse Azura Dourado enquanto os dois espíritos começavam a trocar chutes e socos em alta velocidade, bloqueando todos os ataques mais rápido do que os olhos podiam ver. Ele realmente ficou forte, mas o que ele quer dizer com eu tenho uma boa visão? Será que ele quer dizer que agora consegue acompanhar meus movimentos com os olhos? Pensou Vabizuki. Naruto deu um sorriso de canto ao se lembrar de uma memória de seu treinamento. De jeito nenhum. Eu consigo fazer isso. Naruto exclamou em choque enquanto estava sentado no chão em frente a Kivai, que estava de pé. Sim. É crucial que você aprenda isso. Afinal, você está enfrentando alguém tão rápido quanto um raio, disse Kivai. Lembre-se, isso não será como um Sharingan. Tudo que fará é ajudar a melhorar a percepção visual do seu cérebro. Ao enviar energia para sua mente e olhos, você será capaz de processar informações e movimentos em uma velocidade maior. As coisas parecerão mais lentas para você, já que a energia flui mais, mas há um motivo pelo qual poucos usam esse método. É bastante perigoso para a mente. Pode causar uma sobrecarga, quase como quando você cria muitos Kagebushin e depois os dissipa, o que faz com que seu cérebro superaqueça devido à sobrecarga de informações que chegam em velocidade vertiginosa. E a razão pela qual você está me dizendo isso é porque eu consigo lidar com isso, afirmou Naruto. Exatamente. Como o seu corpo está sempre se adaptando, ele se acostumará com o uso desse método. Embora eu não me preocupe com a possibilidade de você exagerar. Eu vou ficar bem. Se eu consigo sobreviver a ferimentos que normalmente seriam fatais para outros, então acho que consigo lidar com isso, disse Naruto, acenando com a mão em sinal de desdém. Espere, você consegue sobreviver aqui agora. Realmente ajuda. Embora estivesse ficando um pouco irritante antes, quando eu estava usando demais, pensou Naruto enquanto ele e seu espírito continuavam o ataque. Golden Azura então desferiu uma saraivada de socos gigantes, mas Horus desapareceu e reapareceu atrás deles, tentando um golpe de corte. No entanto, um novo braço surgiu das costas de Golden Azura, que o aparou com um soco. Em seguida, Golden Azura girou e lançou um chute giratório no torso de Horus, que ergueu a perna para bloqueá-lo, fazendo-o voar para trás. Os dois, com seus espíritos, se encararam antes que um novo pensamento surgisse na mente de Naruto, enquanto seu coração desejava entoar um juramento muito especial que agora guardava consigo. Bem aqui, ambos os lados, dois caminhos diferentes se cruzam para que você descubra o seu próprio caminho.
Seus amigos o encararam com expressões surpresas, enquanto os olhos de Vabizuki estavam ligeiramente arregalados e uma sobrancelha arqueada. Ele está fazendo isso agora? Questionou Furan. Para provarem seu valor, aqui mesmo, vocês precisam apostar suas almas. O caminho dos filhos do sol. Juro pelos céus. Naruto gritou com toda a sua força, apontando para o céu enquanto o sol brilhava intensamente abaixo dele. O sol ficou mais forte. Takeru perguntou, enquanto todos notavam que o sol brilhava especificamente sobre Naruto. Vabizuki não conseguiu conter um sorriso de canto enquanto encarava Naruto. O Azura dourado então formou um Rasengan dourado enquanto Horus formava um Ankoku Oshi em suas mãos. Os dois espíritos rugiram como feras em investida enquanto se lançavam e desferiam seus ataques um contra o outro, fazendo com que faíscas de energia voassem ao redor com choque, antes que uma onda de choque de energia explodisse de suas palmas. Todos taparam os olhos, exceto Naruto e Vabizuki, que, em vez disso, rugiram e avançaram um contra o outro com os punhos cerrados. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.